Bom, primeiro quero agradecer a ABS pela oportunidade, na figura do Carlos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou tentar aproveitar bastante esse tempo. E o que eu vou fazer também são algumas provocações em relação a como levar o produto de software para a nuvem. Ok? Primeira coisa que eu sempre gosto de abordar é comentar que computação em nuvem é uma tecnologia, é um processo inovativo disruptivo. Esse processo a gente convive naturalmente todos os dias. E três exemplos muito claros, muito próximos da gente, é a possibilidade de conectar esse mundo móvel que hoje existe com objetos de softwares disponíveis. Então, até pouco tempo atrás, era quase que impossível ter milhões de dispositivos acessando objetos de software que vão ser distribuídos nesses dispositivos. Então, a computação em nuvem vem servir como a base para acontecer essa disruptura. A segunda coisa muito clara para todos aqui é as redes sociais. Imaginar que o Facebook tem 1 bilhão de usuários e mais todos os outros objetos sociais que consomem infraestrutura num volume absurdo, só é possível com computação em nuvem. E não mais... Hoje a gente não vai conviver e vai ouvir falar e conviver diretamente com o IoT, que é a internet das coisas, que o João vai falar logo em seguida, que aí potencializa isso ao universo de dezenas de bilhões de dispositivos transacionando informações em tempo real. Então, a abordagem do disruptivo passa não só pelo processo tecnológico, mas principalmente por isso que ela suporta esses momentos disruptivos. Okay? E falar em disrupção de cadeia, a cadeia de software acho que é uma das mais impactadas pelo processo da computação em nuvem. É muito claro para todos que o SaaS ele já é uma verdade absoluta, onde todas as aplicações começam a se portar como um serviço. E esse impacto, essa mudança, ela vai alterar profundamente os nossos negócios. Ela altera como o modelo de negócio, o modelo como é feito os preços, como o comportamento dos clientes, o comportamento de consumo e influencia diretamente nos processos. Okay? Essa disruptura ela vai impactar, e ela impacta na rentabilidade e na forma como se faz os negócios. Eu vou passar, basicamente, por duas telas de conceito para poder me ajudar a chegar onde eu quero apresentar para vocês. A primeira coisa são os elementos básicos da nuvem, vocês já devem ter ouvido falar bastante. O IaaS, que é a infraestrutura como serviço, basicamente consumida e utilizada fortemente pelos engenheiros de infraestrutura. O PaaS, que são as plataformas como serviço, que é uma plataforma como serviço, são objetos de software que estão disponíveis de uma forma de API, de acesso, que estão baseadas no consumo da infraestrutura, que dão suporte para as aplicações. Normalmente são desenvolvedores que vão estar mais interessados em conhecer e usar as plataformas, e em cima disso a gente tem o SaaS, que é efetivamente o objeto de consumo, aquilo que se consome no usuário final, e é para aí que o software vai. Esse modelo ele passa de uma abstração maior na camada de cima, ou seja, o cliente que consome um SaaS, pouco importa a infraestrutura, pouco importa qual o tipo de servidor, qual o sistema operacional, o que acontece. O que interessa para ele é a função final que o software executa para aquilo que ele contratou. Eu gosto de usar muito esse quadro, apesar que está um pouco clarinho, mas é um quadro do Gartner que eles mapearam todos os serviços de infraestrutura em data center que são possíveis de ser consumidos. Não vou entrar no detalhamento, mas o grupo é outsourcing, utilitários como infraestrutura e a computação em nuvem. O SaaS é aquele bloco externo, é o bloco que consome esse bloco de infraestrutura. Eu gosto de usar ele porque, em cima dele, a gente plota a maturidade do software. Então, hoje a gente pode dizer que nós temos 4 grandes grupos. O pré-cloud, o cloud hosteado, o cloud otimizado e o cloud nativo. Os softwares pré-cloud são aqueles monolíticos criados entre 5, 8, 10 anos, que tem o seu corpo de código todo intrincado, todo montado dentro de um único bloco, talvez separados entre base de dados e algumas regras de negócio e tudo mais, mas ele não tem vantagem, não tem habilidade nenhuma de conviver com o cloud.
seja, ele não foi preparado, ele não tem inteligência, não foi arquitetado para isso. Ele tem a função dele como software de entregar o resultado do software para aquilo que foi pensado. Então, tem toda a inteligência do negócio de software, mas nunca pensou em nuvem. O grupo 2, que seria um cloud hosteado, já é um grupo que passou por um processo de análise que a arquitetura é suportada dentro de ambientes virtualizados. Ou seja, numa máquina que foi dividida seu poder de processamento em máquinas virtuais, essa aplicação roda, convive bem, ela tem ganhos com isso, ou seja, ela pode ser, de certo modo, movida, ela pode fazer o moving, essa aplicação está aqui, vai para a máquina do lado, vai para outra máquina, ela pode ganhar um pouco em relação a criar redundâncias, mas ela não escala a nuvem, ela não tem poder de escalar nuvens. Okay? O quarto grupo, que é o otimizado, aí sim já é um software que ele é multi-alocação, ele é multi-tenant, ele é um software que suporta dentro dele centenas de empresas, dezenas ou milhares de usuários, ele passa a receber e passa a conviver com elasticidade de memória, de CPU, de máquinas paralelas que lhe dão suporte no crescimento, mas ele não tem ainda a habilidade de orquestrar ou interagir com a orquestração de forma a dizer, olha, nesse momento eu preciso mais máquina, no momento seguinte eu desaloco essa máquina, que é uma característica de um cloud nativo. Um desenvolvimento de cloud nativo tem a característica de dizer, hoje, por comportamento prévio, eu sei que é um dia de fechamento de mês, eu preciso de 40 máquinas a mais, uma infraestrutura 4 vezes maior, por 3 horas, 10 horas, 2 dias, e eu devolvo esse poder computacional ao final do processo. Né? Além disso, e mais importante, um cloud nativo traz o que a gente chama de resiliência por objeto. Dentro da aplicação, existem objetos resilientes que podem estar espalhados em data centers diferentes para garantir a sua convivência, estabilidade e manutenção da aplicação. Tá? Isso nós não vamos conseguir ver o número, mas eu falo. 90% das aplicações ainda estão no mundo pré-cloud, cloud hosteado. Menos de 8% são otimizadas e só em torno de 2% são nativas. Ok? Isso posto, a gente vem para alguns desafios que eu queria provocar vocês. Então, quando a gente for pensar e começar a trabalhar em migração ou elaborar um projeto de mover aquilo que eu tenho como empresa, como negócio, basicamente uma empresa de software, como eu faço, quais seriam os 8 desafios que a gente mapeou importantes. O primeiro deles é definir uma estratégia clara. A gente ouve muito de empresas de desenvolvimento, e eu estou nessa área há bastante tempo, em cloud desde 2009, que a argumentação é, olha, a conectividade no Brasil é muito ruim, então a minha aplicação fica dentro porque é assim que o cliente prefere. Ok, existem todas essas necessidades ou realidades brasileiras, mas o que é fundamental para nós aqui pensarmos é que é importante saber o tempo que você tem para ir para a SaaS. O limitador é, se eu demoro para entender e fazer o meu plano, mesmo que eu não execute por uma realidade de mercado atual, eu preciso saber que tempo eu tenho para migrar. Isso pode ser fatal se eu demorar a fazer essa análise. Então, a nossa dica é, se você não tem um plano, comece a pensar rapidamente nele. A segunda ponto importante desse desafio é sobre a maturidade, por isso que eu peguei aquele gráfico anterior. Nuvens são escaláveis, as nuvens são elásticas. Agora, se a aplicação tem gargalos dentro da própria aplicação, mover para a nuvem, você só mover o gargalo. A infraestrutura pode te ajudar, no tempo, segurar um pouco mais, porque ela te dá um pouco mais de velocidade na máquina, um pouco mais de memória, alguma coisa assim. Mas o gargalo vai continuar lá. Né? Então, é fundamental entender a maturidade. A maturidade vai fazer o quê? Ela vai te dar o tempo, vai auxiliar no tempo que você tem para levar para o SaaS e que investimento você vai ter que fazer. Né? Então, essa é a grande questão. Se existe a dificuldade de entender a maturidade, que é uma questão relativamente difícil de se fazer, é importante utilizar algumas consultorias e fazer um estudo específico disso. Bom, se nós estamos falando em SaaS, a palavra-chave é serviço. E aqui acho que é um dos bons e grandes desafios. Né? SaaS não é entender como se comporta a minha aplicação na nuvem A, na nuvem B, na tecnologia A, na tecnologia A. Não estamos falando mais de tecnologia, nós estamos falando de negócio. E, por falar de negócio, a gente passa a conviver com coisas que não eram comuns, como SLA, como
qual o requisito de negócio, quais a minha necessidade de entender a infraestrutura como parte do meu negócio. Quando eu estou vendendo SaaS, o cliente não quer saber que o problema foi no servidor A ou B, ele quer que o serviço esteja de pé. Como é que eu faço o suporte dessa cadeia? E isso é muito claro. Migrar um serviço para SaaS é muito mais complexo para nós da cadeia de software, mas é muito mais simples para o cliente. Isso gera ganhos de todos os lados. Então, de toda forma, muitas empresas de software, quando a gente começa a conversar, falam, pô, mas eu vou trocar minha natureza de desenvolvedor de software que vende um produto acabado para uma empresa puramente de serviço. A resposta que eu sempre dou é, bem-vindo ao SaaS. Bom, dentro dessa linha, se nós estamos pensando em refazer as coisas, é importante repensar na arquitetura do produto. Né? Quando eu falei lá atrás, um produto pré-cloud, que não tem natureza para ir para a nuvem, ele precisa ser repensado. Né? E repensar esse produto envolve cometer poucos erros que são clássicos. Né? Multi-alocação, multi-tenancy não é multi-usuário ou multi-empresa. Né? É como a codificação foi pensada dentro de uma arquitetura, né? E como ela vai suportar essas dezenas ou centenas de usuários no mesmo core, no mesmo código geral. Tá? Precisa definir claramente que multi-alocação ela é a peça fundamental para o sucesso em SaaS. E só com investimento você vai conseguir fazer isso. Investimento aqui é cérebro, pessoas, estudo, entender a sua situação atual, entender a maturidade do seu software, entender o que é o SaaS, o que é a multi-alocação e como é que eu faço esse processo de migração. Vamos lá? E dentro disso, a gente tem que pensar com escalabilidade. Quer dizer, é impossível levar uma aplicação para a nuvem se ela não for escalável. Quer dizer, qual o ganho que ela tem? Ela tem ganho em estabilidade, porque ela roda num data center, ela tem ganho porque você pode fazer uma redundância dessa aplicação, você tem especialistas olhando. Agora, ela não escala, que são os grandes ganhos de nuvem. Quer dizer, se você tiver um processo de venda, um pico de produção, ela vai continuar do mesmo jeito que ela é. Então, é necessário, no desenho dessa arquitetura, pensar na escalabilidade. Então, a nuvem vai fornecer escalabilidade limitada? Sim. Agora, a aplicação, né, a arquitetura da aplicação tem que suportar isso. Tá? E, de novo, os desenvolvedores não estão acostumados a ser consumo por CPU, por uso de memória, nada disso. Né? Eles têm que começar a colocar essas variáveis no processo de desenvolvimento. Bom, a estrutura dinâmica é isso. Né? É a codificação e a arquitetura pensando no resultado final que o teu consumidor do serviço e nos custos que você vai ter de infraestrutura estejam equalizados. Essa é a ideia de você fazer uma arquitetura dinâmica. Tá dentro do teu modelo de desenho do software esse dinamismo de uso da infraestrutura. Eu sei que tudo isso não é feito de um dia para o outro, nem é essa a intenção, mas a provocação é que essas questões têm que estar na cabeça dos gestores, dos empreendedores de software, de que tem que ser pensada dentro de qualquer modelo presente e futuro. Opa! Ali. A integração, como eu mostrei naquele terceiro slide, onde você tinha lá o IaaS, o PaaS, o SaaS em cima, a utilização de estrutura PaaS minimiza muito código. Né? Você pode usar estruturas prontas de acesso, elas estão lá para isso, existem todas as APIs para controlar a infraestrutura diretamente, então uma aplicação pode hoje, de forma bastante tranquila, falar, esse é o momento e eu quero mais tantas máquinas disponíveis nos próximos 30 segundos e depois recolher para a máquina original, para uma máquina específica, para um processamento específico. Né? Isso necessita de um acesso da aplicação direto à camada de infraestrutura. É isso que a gente fala aqui. Então, é fundamental as integrações, é fundamental essas estruturas, mas sempre com cuidado de não trazer lock-ins. O que são os lock-ins? Se você contratar um determinado provedor de nuvem que tem uma determinada função que só ele tem, e você desenvolver em cima dessa função, você pode ter um problema de saída, caso ele tenha uma variação, preço e qualquer coisa, ou quebre. Né? Então, é fundamental, se ao fazer isso, imaginar que, ok, eu posso fazer para esse provedor de nuvem, mas qual é a função equivalente em outros provedores de nuvem para que eu possa criar essas outras camadas de software de interligação, ou utilizando essas plataformas, para que, se eu precisar mudar, eu mudo simplesmente essa camada, né? Sem reescrever o código todo. Então, é fundamental usar PaaS, é fundamental interagir com IaaS, mas com cuidado de não ter lock-in. E,
Vamos lá, a última. Segurança. Segurança em nuvem não é diferença de segurança de qualquer sistema, não é segurança de uma rede local, ela só é muito mais complexa e o desenvolvedor tem que aprender a conviver com isso. Imagina que você tem a tua operação e todo o processo de controle funcionando num determinado ambiente, ok? E naquilo que eu falei, eu preciso abrir mais máquina, eu preciso dar mais processamento, eu preciso ganhar poder para a entrega do meu serviço. E como é que ficam os processos de autenticação, de autorização que estavam presos em uma máquina, né? Então, isso tudo tem que ser pensado na arquitetura do software. Acho que essa é a grande mudança de paradigma do SaaS. O desenvolvedor ele para de pensar que aquela máquina é poder dele e as variáveis que ele põe na memória vão estar ali disponível quando ele quiser. Não estão, né? Eu posso piscar a máquina em milésimos de segundo, transferir para a máquina seguinte e as variáveis de exceção que estavam naquela máquina vão embora. Então, essas discussões de arquitetura são fundamentais para o sucesso em SaaS e as provocações que eu queria fazer eram essas. Eu estou aí disponível para conversar. Espero que tenham contribuído para vocês. Obrigado.